paz do Senhor Jesus, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor na nossa vida. Hoje nós queremos falar sobre Ezequiel 22:30, que diz assim: E busquei dentre ele um homem que se levantasse, tapando o muro, e se colocasse perante mim e este povo, para que eu não destruísse. Porém, ninguém achei. Deus tem um chamado para mim e para você. O propósito, o chamado é para ti. E o que o Deus tem para mim, o chamado e o propósito é para mim. Por isso, Deus falou ao profeta Ezequiel que tinha procurado um homem que intercedesse, que ensinasse o povo a palavra do Senhor, mas não tinha encontrado ninguém. Ninguém se pôs diante de Deus, diante do Senhor, para este propósito. Quando Deus nos chama, Ele não precisa convencer nem nós e nem as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Paulo, ainda respirando a perseguição contra os primeiros cristãos em Jerusalém, toda a redondeza, toda a cidade vizinha de Jerusalém, a Bíblia diz no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos que quando ele ia para Damasco, tinha recebido carta para perseguir os cristãos em Damasco. A Bíblia nos diz que ele teve um encontro com Cristo quando ele ia a cavalo. E a Bíblia nos diz que houve um clarão e uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti se manter em resistência ou recalcitrar os aguilhões. A questão é que muitas das vezes nós estamos resistindo o chamado de Deus para a nossa vida. Deus tem uma palavra ao nosso coração e sempre Ele vai falar conosco. Deus, Ele vai falar comigo, Ele vai falar contigo. Sempre Ele vai mostrar algo, sempre Ele vai usar um alguém, sempre Ele vai usar uma circunstância para que você venha entender que Ele te escolheu para uma missão. Sempre Deus vai fazer isso. E toda vez que nós resistimos, também é criado situações adversas na nossa vida. Que foi o caso de Paulo no caminho de Damasco. Houve esse clarão. As pessoas que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram ninguém. Pegaram ele, levaram ele, já não chegava mais nada. Ficou 3 dias na casa de alguém. E nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela é verdadeira.
E Deus, nesse chamado, não precisa convencer ninguém. Nós não precisamos da validação de alguém. Porque Deus já nos validou para esse propósito. O Senhor já tem nos validado. Não precisamos que as outras pessoas sejam convencidas desse propósito na nossa vida. É bem verdade que há propósito específico que precisa de alguém para nos conduzir para esse propósito. Como nós vemos o caso de Eliseu, o sucessor de Elias, que ele passou um período aprendendo com o Elias, até o momento que Elias foi trasladado no carro de fogo, e ele continuou aquela missão. É bem verdade que Paulo ensina a respeito dos líderes, presbíteros, que têm um bom testemunho, que a igreja escolha, que seja separado, como ele orienta Timóteo, dizendo que seja separado, que tenha as qualidades necessárias para exercer esta função. E ele comissiona Timóteo e Tito para que estabeleçam presbítero, principalmente Tito, presbítero, em cidade, que seja o marido de uma mulher, que dá um bom testemunho, que sejam conhecedores da palavra, que dominam a palavra, que não seja neófito. Mas o Senhor tem um chamado para a tua vida. Tem uma missão à tua espera. Basta você procurar entender o que Deus quer para a tua vida. Nós vemos também, eu já ouvi algo, um testemunho de alguém que atendeu o chamado de Deus e essa pessoa ensinou que há determinado propósito que exige mais de nós em termos de oração. Eu li um livro do pastor David Hugh Paul Chu, pastor da Assembleia de Deus Pleno, na Coreia do Sul. E ele ali estava falando sobre a quarta dimensão, onde ele começou a orar por aquele propósito, por aquela vontade que estava no coração dele, que estava nascendo no coração dele, até que aquilo se materializou. Talvez você precise orar mais, buscar mais a Deus em oração, para que isto venha se materializar na sua vida. Como diz Isaías 62, Isaías capítulo 62, versículo 7, que diz: não dê a ele descanso, até que Jerusalém seja estabelecida e eu coloco por objeto de louvor sobre a terra. Então devemos orar mais a Deus, buscar mais até o propósito se materializar. Eu lembro que uma certa vez, no ano de 2020, eu estava decidido a fazer algo para o Senhor. Mas eu ouvi uma mensagem de um certo pastor
E nesta mensagem ele dizia: você que pretende fazer tal obra, você tem uma palavra? E naquele momento, eu não tinha aquela palavra. Uma palavra validando, a palavra de Deus validando aquele propósito a qual eu queria executar para Deus. Mas eu continuei orando, buscando ao Senhor, orando, orei aproximadamente 4 anos depois dessa palavra. E aí, um certo dia, eu ouvindo uma outra mensagem nas redes sociais. E aquela pessoa que estava ministrando aquela mensagem, ela disse daquela mensagem que algumas pessoas ali que estavam assistindo já estava na hora de executar tal obra para Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos buscar a Deus até que a palavra venha, até que a palavra nasça, até que a palavra se concretize. Pois Deus, quando Ele criou o mundo, Ele diz: haja. Haja luz. Haja relva. O que nós chamamos na teologia, nós chamamos a palavra rema, que é essa mesma palavra traduzida para haja, uma palavra que vai concretizar aquilo ao qual nós estamos fazendo, aquilo ao qual nós estamos pensando, aquilo que está dentro do nosso coração. Quando nós nos voltamos para Deus, de corpo e alma, quando nós decidimos que tem algo para que nós realizamos aqui na terra, para que nós possamos ser instrumento de Deus, a palavra vai surgir no horizonte. A palavra vai surgir no nosso coração. E devemos crer. E devemos buscar a Deus. Devemos aprender a falar a palavra rima, a palavra haja. Que vai acontecer. Se for segundo a vontade de Deus, ela vai se concretizar. Que Deus te abençoe e te guarde. E que nós possamos cada dia mais executar a vontade de Deus, o chamado de Deus, para que nós não sejamos como Ezequiel, para que não sejamos o povo no tempo de Ezequiel, como Deus disse: procurei um homem que se levantasse e tapasse o muro, e se colocasse na brecha perante mim este povo, porém a ninguém achei, por isso eu destruí esta nação. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar, que o Senhor possa abrir teus ouvidos e teu coração para que tu venha escutar a voz de Deus e ser instrumento de Deus aqui na terra. Deus procura você.